Olá, bom dia. Essa semana a gente tem uma data muito importante para comemorar. No dia 24 de fevereiro, no próximo sábado, fazem 92 anos de conquista do voto feminino. Falando assim, parece que foi uma coisa de graça dada, mas não foi não, gente. Foi uma luta, uma resistência, uma oposição e até violência. E é sobre essa conquista que nós vamos falar no programa de hoje. E quem vem conversar comigo sobre essa conquista, sobre a importância dela, é a doutora Tatiana Costa, que é vice-presidente da OAB. Bom dia, Tatiana. Seja bem-vinda. Bom dia, Elba. É uma alegria poder estar aqui com você mais uma vez, nesse programa tão especial e falando desse tema de grande relevância para a nossa sociedade, que é o voto feminino, uma grande conquista. Pois é, 92 anos a gente tem que comemorar, né? Fazem 92 anos que nós passamos também a influenciar no comando político desse país. Mas, como eu comecei dizendo, eu acho que é resultado de uma conquista muito trabalhada, né, Tatiana? Eu gosto de falar, desde quando eu fui presidente da Comissão da Mulher Advogada, também sou eleitoralista, que a gente tem que celebrar cada pequena conquista. Porque para estarmos aqui hoje, para ser vice-presidente, para alcançar cargos políticos, para termos representatividade feminina, muitas mulheres vieram antes com essas lutas que você disse ao início. Então a gente tem que honrar esses espaços e buscar conquistar cada vez mais, mas comemorar cada pequena conquista. Sim, claro. Cada conquista tem que ser comemorada sem esquecer a luta que deu para se ter essa conquista. Quer dizer, não foi um presente dado para as mulheres, não, né? Não. Foi uma conquista mesmo de muito tempo. Quanto tempo a mulher passou lutando para poder votar até que conquistasse esse direito? E ainda hoje, apesar da gente estar comemorando 92 anos, a gente ainda tem uma baixa representatividade na política, que é uma das consequências é justamente essa inserção a menos de 100 anos no processo. Isso ainda traz essa baixa representatividade. Então a gente tem que entender que a realidade de hoje está baseada também nessa conquista que é muito recente, menos de 100 anos. É muito recente. A gente fala 92 anos, mas é recente, né? E essa questão da representatividade, a gente pode pegar o nosso exemplo. Nós temos hoje a maior bancada feminina da Assembleia Legislativa. Nós temos 12 deputadas. Mas isso ainda não representa nem 1/3 do total do plenário. Quer dizer, apesar de nós crescermos, a gente ainda tem muito espaço para crescer. E como é que a gente faz para crescer, para chegar lá, Tatiana? Eu entendo que aqui já é um grande exemplo de inspiração, nosso estado do Maranhão. Além de termos hoje a maior bancada, a gente tem pela primeira vez uma presidenta mulher. Isso. São 189 anos, né? Já de Assembleia. Fizemos agora 189 anos pela primeira vez uma presidenta mulher nos representando. Esses são exemplos que inspiram. E essas conquistas de espaço que nós chegamos para estarmos até aqui tem que ter um propósito, tem que ter um motivo. De nada vale estar num espaço de poder se não for para podermos fazer a diferença dentro da sociedade. E nós, enquanto mulheres que estamos nesse espaço de representação, precisamos diariamente buscar conquistar mais espaço para outras mulheres. Quanto mais mulheres na política, certamente mais políticas públicas pensadas, definidas para mulheres. Isso é muito importante. Você diria que a gente está nesse caminho de buscar mais? As mulheres que estão aí, elas estão fazendo isso, elas estão abrindo mais trincheiras, elas estão buscando abrir mais caminhos para a gente chegar mais adiante? Sim, eu vejo que cada vez mais temos voz, espaço, mas os desafios ainda são gigantescos. No universo da política, como eleitoralista, eu gosto de falar muito do ponto da violência política. Quando basta uma mulher se lançar, ser dita como pré-candidata para começarem os ataques. Eu dei um curso agora na nossa Escola Superior da Advocacia, do Conselho Federal, falando exatamente de casos emblemáticos. E as mulheres são extremamente violentadas nas redes sociais, que é o nosso principal meio de comunicação hoje, para chegar próximo ao eleitorado. É a realidade das nossas eleições. Então, assim, o processo vem. Temos um voto recente, só que vamos comemorar ainda 92 anos, agora dia 24. Temos a violência política presente, a falta de incentivo em muitos partidos políticos e mais, a falta de liderança feminina. Eu acredito que essa mudança de mentalidade também em sede partidária trará melhores resultados para a nossa sociedade. Pois é, porque a gente tem determinado pela lei que
os partidos devem ter 30% de candidaturas femininas. Mas o que a gente tem visto ao longo do tempo é que essas candidaturas realmente elas não representam o crescimento da participação feminina. Elas são um número, 30% é obrigado, então vamos ter 30 mulheres. A mulher não recebe recurso, ela não tem como viabilizar uma campanha, ela está ali como laranja. Você acredita que a partir de conquistas como essa que a gente tem, por exemplo, agora com a deputada Iracema, presidindo um poder legislativo, isso de alguma forma tem esses reflexos nessas candidaturas que a gente vai ter agora nesse período eleitoral? Claramente. Duas coisas da sua fala. Realmente existe hoje uma questão de cota de gêneros e pode ser candidatura feminina ou masculina, só que a gente sempre fica com o mínimo necessário. E o Tribunal Superior Eleitoral, os TREs, a própria OAB, através da nossa comissão eleitoral, a gente tem até um observatório de combate à violência política, de incentivo de candidaturas femininas. Nós promovemos dentro da sociedade campanhas de incentivo, mas ter uma figura melhor do que qualquer retórica, qualquer fala, qualquer discurso, é o exemplo. E termos hoje uma presidente que está à frente do Poder Legislativo do Estado do Maranhão, isso traz uma ideia de eu posso também, podemos todas juntas chegar lá. É verdade. E quando a gente percebe na fala da presidente, nas suas ações, como teve no último evento legislativo promovido aqui, de incentivar mais mulheres à frente de procuradorias nas câmaras municipais, de incentivar também, como a deputada Abigail, através da Secretaria da Mulher, a presença de secretarias da mulher nos municípios, tudo isso traz o quê? O desenvolvimento de mais direitos para as mulheres, de políticas públicas nesses locais. Isso vai influenciando positivamente. A gente precisa acabar com essa ideia da candidatura laranja, e isso tem que acabar dentro dos partidos, porque isso só vai existir se for liderado por essa representatividade. E a mulher precisa entender que ela é capaz, que ela pode, mas precisamos desse incentivo. E juntas, nesses espaços, inclusive você, aqui, a gente pode influenciar muito mais a sociedade. Com toda certeza. Eu acho exatamente o que você falou. À medida em que a gente mostra que todas podem chegar onde algumas já chegaram, a gente está mostrando que o caminho está livre. Se alguém já trilhou aquele caminho, ele foi aberto. A gente teve recentemente não, foi no ano passado, a Unali, reunindo aqui todas as mulheres legisladoras, que foi uma iniciativa assim, muito maravilhosa de juntar as mulheres, porque nós temos a reunião da Unali todos os anos, mas ela é representada por todos os deputados. Quando a gente junta todas as legisladoras aqui, a gente está dizendo que nós temos um número expressivo, nós somos participantes desse processo também. E a gente mostra, porque, como eu disse anteriormente, ter a presença é muito inspirador dessas deputadas aqui no nosso estado. Eu tenho certeza que hoje a gente vai ter, durante esse ano, eleição em mais de 5 mil municípios pelo país, que de alguma maneira, quem está no poder hoje na esfera estadual tem essa função de levar o que é a verdadeira democracia para toda a sociedade. E a democracia, essa representatividade de igualdade de oportunidades para homens e mulheres. Nós já somos a maioria no eleitorado. Pois é isso que eu não entendo. Nós somos a maioria no eleitorado. Nós temos 52, se eu não me engano, 52%. 52% já, mais ou menos. Mais ou menos. 52% de mulheres representando o eleitorado do país inteiro. Mas nós não vemos esse resultado dentro do final da eleição. Quando chega ao resultado da eleição, a gente diz, cadê as mulheres? Mulher não vota. Você acha que a mulher não vota em mulher? Vota sim. Isso tem que acabar, esse discurso. Nós votamos em mulheres sim. E mais, além de falarem isso, falam que mulheres não gostam de política. Isso. Se não fosse isso, nós não tínhamos agora nos últimos registros 46% de mulheres filiadas, por exemplo. Somos a maioria no eleitorado, temos muitas mulheres já filiadas no partido político, mas precisamos deste incentivo. E o incentivo também está na legislação. Eu falei de algumas publicidades que são feitas, de campanhas, das instituições, mas a lei já traz essa reserva de gênero, porque quer dizer que tinha que ser exatamente 70-30 mulheres, homens, mulheres. Tem que ter
os gêneros representados dentro da candidatura, mas a subrepresentatividade, na realidade, é o que você disse, é o resultado. Infelizmente, existe, e aí vem isso que eu lhe disse, que é as candidaturas laranjas, a falta de representatividade feminina nos partidos, a violência política, o voto tardio da mulher, tudo isso traz as consequências de hoje que a gente já vem mudando. E 2 pontos, Elba, a gente tem que trazer como incentivo também, tem que ter um investimento. Pois é. Sobre esse investimento nós vamos falar no próximo bloco, nós vamos fazer um rápido intervalinho aqui, vamos só tomar uma água, mas a gente volta para conversar sobre esse assunto. Um minutinho só e eu volto já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre a conquista do voto feminino, que esta semana completa 92 anos. E eu estou conversando aqui com a doutora Tatiana Costa, que é vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Maranhão. E a gente estava falando nesse investimento, nesse medo da mulher de participar. Medo da violência, a falta de investimento, a falta de oportunidade, 1000 coisas que de alguma forma emperram essa vontade. Às vezes tem a vontade, né? Tem a vontade de participar. Quando olha tanta dificuldade, não, eu vou deixar para o próximo. Isso precisa acabar. Então a gente precisa desse investimento inicial, que são os partidos, precisa se mobilizar cada vez mais por candidaturas femininas, mas para abraçá-las verdadeiramente. E para se candidatar é necessário que tenha essa distribuição dos benefícios dentro do fundo partidário, para que possa realmente efetivar-se cada campanha dessa que a mulher busca dentro do partido, esse apoio, essa contribuição política, para que tenha liderança, para que faça esse trabalho durante o lançamento, sua pré-campanha, durante a campanha, durante todo esse período. A gente vê os desafios da mulher, desde o momento que ela se candidata, até dentro do mandato. Até ela dentro sofre, do mandato, né, desafios diários, constantes, violências, imagina durante o processo. Então, a gente precisa efetivar realmente, ser um investimento real para que a gente tenha mulheres na política. Você diria que essa tarefa ainda é para as mulheres mais corajosas? Eu entendo que todas nós temos o nosso poder, todas nós podemos ser fortes o suficiente para lidar com o universo político e temos que ter esta coragem para poder sonhar alto não, mas realizar também. Então, quando a gente se une, quando eu falo para você, te parabenizo por esse espaço para falar do voto feminino, para falar da candidatura, é porque, de alguma maneira, você deve estar incentivando quem está nos assistindo agora para entender como pode chegar até lá. Então, a gente pode sim, juntas somos mais fortes. Mais fortes, com toda certeza. E a gente não está falando só de deputadas, né? Porque a gente está aqui na Assembleia Legislativa, a gente está falando também das câmaras municipais, precisa dessa representatividade. Olha, eu tive um exemplo muito interessante, não sei se você soube, é na Câmara de Senador Larroque, se eu não me engano, a gente foi lá. A Câmara era constituída absolutamente toda por mulheres. Elas até pintaram a Câmara de cor de rosa. A gente fez um programa lá, porque eu achei aquilo tão inusitado, a gente foi lá visitar, o programa aqui Fala Mulher, que era da Procuradoria da Mulher, hoje é o Toda Mulher, que também é um espaço bem feminino aqui dentro da Assembleia, né? Mas a gente foi lá só para ver essa experiência, sabe? Como é que é um município ter todas as suas regras ditadas por mulheres. Eu acho que a experiência foi muito boa, tanto que a presidente da Câmara, ela foi reeleita assim, umas 3 vezes. Não é interessante? Não, Márcia, uma coisa que poderia se espalhar pelo... A gente não fala de querer tudo pra gente de jeito nenhum, gente. A gente também não chega a esse absolutismo completo, não. Mas a gente quer uma participação igualitária, né? Claro! Isso eu não sabia, fiquei muito feliz. Eu já estive em locais que tem uma só vereadora. Isso. Outras que não tem vereadora nenhuma. Então, assim... Isso é doloroso de saber que falta essa representatividade, do desafio que é para que elas criem essa procuradoria. Imagina só uma Câmara composta só por mulheres. Já quero conhecer. Eram 10 mulheres. Assim como o nosso estado teve a triste história de sediar o primeiro caso de violência dentro das câmaras legislativas. Foi aqui no Maranhão. Foi uma vereadora Nelsa que fez essa primeira denúncia. Isso
me entristeceu muito de ter acompanhado. Quando você traz essa notícia, eu já quero ir conhecer. Eu fiquei muito impressionada assim com a Câmara e com a força que as mulheres tinham, sabe? A gente fez uma reunião, inclusive, com a comunidade. As meninas, elas falavam assim, você fica entusiasmado só de ouvir, sabe? De repente a gente tem uma esperança, a gente vai ter mais representatividade, porque precisa perder esse medo inicial, o medo dessa violência, o medo do ataque na internet, o medo de tudo isso e seguir em frente, porque senão a gente não vai mesmo, né? O cumprimento real da legislação, porque a legislação ela já vem evoluindo há anos para poder potencializar a participação da mulher. Só que a participação é diferente da representatividade afetiva. Sim. O que a gente precisa é vencer essas barreiras. Eu participo da política, eu tenho que participar e eu preciso alcançar esses espaços de poder. E hoje, enquanto ordem, a gente teve a oportunidade de sediar um evento da União de Vereadores aqui do nosso estado, um evento especial para as vereadoras. Olha só que maravilha, isso é legal. Foi muito bom, lançamos o Observatório de Combate à Violência Política na oportunidade e ter a fala de todas elas, aquele espaço dentro da ordem, porque a nossa instituição tem essa missão constitucional da defesa do Estado democrático de direito e dentro desse Estado do que é a real democracia, a gente precisa dessa igualdade de oportunidades que a representatividade feminina nos traz. E eu acho que a importância dessa participação na Câmara Municipal, a gente vai ter eleição esse ano, né? Sim. A gente vai ter eleições municipais esse ano, essa importância da representatividade feminina dentro das câmaras. Porque a gente está falando aqui da Assembleia, a gente pode dizer, está falando de uma coisa macro, é difícil chegar lá, mas é começando que se caminha, é começando a fazer o caminho que se caminha, né? Então, se tem essa participação dentro dos municípios, fica mais fácil chegar mais longe. Porque cada deputado que está aqui, eu sempre digo isso, ele representa um nicho do Estado e todos depois trabalham de forma igualitária pelo Estado inteiro. Mas é na cidade que se vive. É a base. É a base. Os vereadores estão ali na base, na comunidade, acompanhando o dia a dia de cada cidadão. Então, eles que reconhecem quais são os interesses locais e podem trazer aqui a nível estadual. Formação de políticas públicas mais direcionadas, né? Exatamente. A gente sempre acompanha aqui, no caso de São Luís, o trabalho da Câmara, a implementação das leis, a gente tem essa oportunidade e verifica a importância do trabalho de cada vereador e de cada vereadora. Então, realmente é um processo eleitoral importantíssimo e que a gente precisa caminhar unidos, todas as instituições, para que a gente possa promover cada vez mais candidaturas femininas e potencializar o resultado dessas eleições, trazendo uma maior representatividade. Isso, incentivar a participação e garantir a representatividade para que a gente tenha o resultado que se espera. Porque não adianta só participação, eu sei que é pela participação que se começa, mas a representatividade é muito importante. A gente tem que eleger mulheres. E a gente não está dizendo que a gente é melhor do que os homens de jeito nenhum, gente. A gente só quer essa paridade. Essa igualdade. Falando em paridade, a nossa instituição ela traz esse destaque entre as instituições. Hoje, na Ordem, já foi eleita dentro do momento da paridade. Hoje a gente tem 50% de mulheres dentro da nossa gestão. Para concorrer às eleições é necessário. E além das cotas, eu sou eleita como uma mulher negra e tenho um orgulho muito grande disso. Porque é uma representatividade de gênero, de raça, que conquistada dentro da nossa instituição, que deve ser um exemplo para todas as instituições. Pois é, o AB tem muita participação feminina, né? Mas a gente está precisando de uma presidente feminina, uma mulher presidente dessa OAB, tá não, Betia? Vamos trabalhar, já temos conquistas, é como a gente falou, a conquista precisa ser celebrada. Então, cada passo e a paridade, ela já nos trouxe essa oportunidade. Isso, verdade. E isso já cresceu dentro do nosso país e que possa ser desenvolvido cada vez mais mulheres na política. Algumas pessoas até me perguntam, quando olho minha rede social, você é candidata partidária? Porque tem uma frase, por mais mulheres na política. Eu falo, não, é uma missão. Essa é uma missão que eu trouxe para a minha vida em qualquer espaço. Eu, como eleitoralista, já participei de eleição, até os conselhos já pude trabalhar
verificando e analisando conselho tutelar, eleição municipal. Onde tem eleição, onde tem eleição de gestores escolares, várias oportunidades como advogada. E eu falo que é um amor, uma busca da liderança, como você disse. Homens e mulheres podem caminhar lado a lado. Grande exemplo, hoje eu tenho um presidente, Caio. A gente costuma usar muito o termo co-presidência dentro da ordem hoje, entre presidente e vice-presidente. E a gente tem esse trabalho, e eu aprendi muito. Para uma mulher chegou à frente, um homem não tem que dar um passo atrás. Nós podemos caminhar juntos, mas com igualdade de oportunidades. Pois é, esse negócio a gente está tomando os lugares dos homens de jeito nenhum. O mundo é tão grande, gente, tem lugar para todo mundo, em todo lugar. E se trabalhar junto, com certeza o resultado vai ser bem melhor. Imagine todo mundo trabalhando por um objetivo só, onde um não precisa puxar para um lado ou para o outro. Só políticas femininas, só políticas masculinas. Não, políticas para todo mundo, para o ser humano. É ele que merece uma qualidade de vida melhor. E é isso que a gente quer através desse voto, que se conquistou há 92 anos, né, Tatiana? Vamos comemorar, espero que com mais mulheres votando e mais mulheres sendo votadas e acabar com esse discurso que mulheres não votam em mulheres, porque juntas vamos construir uma nova história para a democracia do país. Pois é a nossa oportunidade. Podia até lançar esse desafio. Vamos votar em mulheres nessa eleição, gente? Vamos ver o que acontece depois. Quando a gente... Agora, assim, tem que ser uma boa escolha, não é votar em mulher por mulher, como a gente não vota em homem por homem. A gente vota em propostas, a gente vota em plataformas que se identifiquem com a gente ou que a gente se identifique com elas. Então, vamos tentar encontrar mulheres competentes, quem sabe, né? De repente a gente tem um resultado mais representativo, né? Com certeza, eu participo também do Mulheres do Brasil e é um grupo hoje que trabalha muito a participação feminina e tem um projeto chamado Pula para 50. Então eu falo que o nosso sonho ideal, que é liderado até pela Luísa Trajano, e eu sou do Políticas Públicas aqui no Maranhão, e lá a gente tem esse projeto Pula para 50, apresentamos quando eu veio a Unali para cá, e fala justamente que o ideal é esse, é a gente ter esse 50%, essa igualdade dentro do nosso parlamento, que é onde tem o trabalho das leis. A gente tem essa legislação, a gente pode mudar muita coisa no nosso país, trazendo esse ideal feminino para dentro das câmaras. Olha, Tatiana, a gente conversaria a manhã inteira aqui sobre esse assunto e não iríamos parar com toda certeza. Mas muito, muito obrigada por sua participação, por me ajudar a fazer esse programa nessa manhã e por todos esses esclarecimentos. Obrigada pela oportunidade. Eu quero colocar aqui a nossa Ordem dos Advogados, Brasil, através da Seccional Maranhão, à disposição com a nossa comissão eleitoral, para contribuir. E uma maneira que a gente tem muito forte de fazer isso é capacitando. É com palestras, é indo até a comunidade, é indo às escolas, é indo às faculdades, é levando o conhecimento, porque eu acho que ele realmente é a base da transformação social, quando a gente pode mudar essa mentalidade do que é cidadania, do que é democracia, que é essa representatividade que a gente tem todos os segmentos sociais dentro das nossas câmaras legislativas, a nível agora municipal, a nível estadual, em todos os poderes a gente realmente consegue trazer uma representatividade real da sociedade. E que venham as eleições. Muito obrigada. Muito obrigada a você, bom dia para você que está aí do outro lado nos assistindo, que já sabe que todo dia eu estou aqui esperando você às 9 horas da manhã, sempre com muita conversa, muita informação, para você começar sempre o seu dia assim, bem informado e com café quentinho sempre. Tchau e até a próxima.